Olha só que delícia. Uma Ah, aguinha. obrigada, amor. Merda. Gente, um luxo estar aqui na Casa Tombada. A Simone Grande, Vinícius, obrigada, Juliano, Angela. É aqui que nós vamos fazer esta videoaula. Começando com Grande Sertão Veredas. Uma aula de leitura pública hoje comigo, Hélida Marques. E eu preciso falar desse livro, porque ele foi o que me deu, assim, a sensação real de que eu sou uma leitora pública. Até já. De João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Ah, tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe. A gente quer passar um rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso? Lendo. Olá, sou Hélida Marques, atriz, leitora pública e produtora cultural. Nesta videoaula de até 30 minutos, contarei para vocês como descobrir a leitura pública a partir das artes cênicas, das linguagens teatrais e como essas experiências foram se tornando em oficinas para educadoras e mediadoras de leitura, nesses 20 anos de estradas com o programa Ler é uma Viagem. Claro que farei algumas leituras públicas no decorrer desta videoaula. Contarei também um pouco da história da leitura pública. Sabia que a leitura tem uma história? E trarei aqui alguns conceitos, ferramentas, que podem te ajudar na elaboração da sua sessão de leitura pública em casa, na escola, na praça, na rua, na fazenda ou numa casinha de sabe. Então, começo lendo. De Alberto Mangel, Uma História da Leitura. Mas antes de ler, eu gostaria de contar como eu descobri esse livro. Eu sou atriz, me tornei leitora pública. Em 2002, eu resolvi ler uma história em voz alta, acompanhada de um músico. E me senti um pouco incomodada, porque sendo atriz, eu entendia a leitura como uma etapa do processo e não como algo já para se apresentar. Mas eu estava no sarau das meninas do conto, idealizado pela minha amiga Simone Grande. Vocês viram ela por aqui nesse vídeo. E nesse sarau eu ousei. Nossa, eu vou num sarau de contadoras de histórias, mas vou ler em voz alta. E isso era uma grande experiência, porque eu vinha do teatro, onde ler era uma etapa do processo. E quando eu li em voz alta, com um músico acompanhando, todo mundo acompanhou a história.
foi uma descoberta que eu podia fazer isso com um livro na mão. Eu podia ler em voz alta. E aos poucos fui fazendo isso e fui descobrindo que já existia uma história para isso. Gente, é fantástico quando a gente está em pleno movimento de aprendizado na vida. Porque eu descobri, neste livro do Alberto Mangel, Uma História da Leitura, primeiro, a leitura tem uma história? Claro, né, Élida? Tudo tem história. Eu estou contando para vocês como eu fui desvendando nesses 20 anos o que eu faço hoje, o que eu nomino hoje, até como diz Guimarães Rosa, muita coisa importante falta nome. E o bom de ser curioso e curiosa é que a gente vai atrás e acaba descobrindo. Acaba. E aí eu vi aqui nesse livro, no capítulo A Leitura Ouvida, uma experiência de leitor público. Nossa, leitor público, é isso que eu faço? Que é a história de um escritor cubano que fazia jornais e ninguém lia. O jornal La Aurora. E ele então se prontificou a ler em voz alta para funcionários de uma empresa. E aí nesse desenho, que vocês vão ver detalhadamente daqui a pouco, temos um leitor público lendo para trabalhadores. Enquanto eles trabalham, alguém lê para eles. E foi aí que eu comecei a pensar projetos de leitura compartilhada, leitura pública com outras linguagens, como artesanato. Lembrei da minha família, porque a gente sempre está ligada com a nossa história em tudo que a gente faz. E eu queria trazer a leitura para pessoas que trabalhavam com artesanato, para o meu pai, que era tecelão, para minha mãe, que era costureira, para minha sogra, que era bordadeira. E comecei a desfazer alguns mitos com relação à leitura pública ou à leitura compartilhada. A grande descoberta com essa história aqui foi que eu podia ler para pessoas enquanto elas faziam algo, que não precisava para tudo que eu vou ler, entendeu? Então eu gostaria de trazer aqui essa descoberta e como este livro e a imagem que eu vou mostrar para vocês inspirou muitos projetos do Ler é uma Viagem. Agora eu quero contar para vocês aqui quase uma anedota, algo que me aconteceu assim, que mudou também a trajetória da minha leitura pública. Antes mesmo de conhecer esse termo de leitura pública, já estava trabalhando com ler, fazendo leitura em voz alta, com música ao vivo, e li uma crônica do Rubem Alves, onde ele usava o termo leitura possuída. Nossa! Eu que já estava lendo em voz alta Grande Sertão Veredas há alguns anos e começando a sentir esse poder do que é você se identificar com uma leitura que você escolhe, eu achei que eu fazia uma leitura possuída do Grande Sertão Veredas. E fui identificando isso no trabalho de atriz. Como eu imaginava as cenas que eu lia, como eu me apropriava das palavras. Uma coisa que me ajudou muito no Grande Sertão Veredas é que é uma fala de um sertanejo por 500 páginas. É uma pessoa falando, é quase um monólogo, levando para a linguagem teatral. Então, para mim também, essa característica da obra me ajudou. Porque até o Guimarães falava que era uma obra para se ler em voz alta. O Grande Sertão, se você aí quiser ler para você mesma, você pode ler em voz alta, que vai até facilitar. Então eu descobri que eu fazia uma leitura possuída, porque eu estava, naquele momento, com todas as ferramentas que a gente vai falar aqui um pouco hoje, ativadas. A imaginação da história, as imagens que eu via quando lia, um estudo do texto para ter um domínio do ritmo, do peso daquele parágrafo, do tamanho daquela leitura, a respiração que eu ia precisar, às vezes picotada, às vezes fala uma frase inteira, porque dali vai vir um negócio e você chega num lugar e tem que ter ar e pá. Isso faz parte do parágrafo que o autor escreveu. Quando você está lendo em silêncio, você gagueja no olhar. Mas quando você
vai ler em público, você tem que estudar aquilo antes para saber que ali você não pode vacilar, porque o autor quis um período longo. Então, essas aproximações com o texto eu fui entendendo ao longo do processo, da leitura possuída para a leitura pública, para essa videoaula onde eu só vou dar algumas pinceladas no assunto. Bom, vocês notaram que esta videoaula já começa com uma leitura do Grande Sertão Veredas. E eu queria trazer mais um trechinho que eu adoro. O senhor ache e não ache. Tudo é e não é. Quase todo mais grave criminoso feroz sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai e é bom amigo de seus amigos. Sei desses. Só que tem os depois e Deus junto. Vi muitas nuvens. Para mim, o Grande Sertão Veredas virou uma bíblia, virou um guia de viagem, virou um companheiro de cabeceira, porque de tanto ler o Grande Sertão, eu sei frases de cor, uso no dia a dia, adoro. Tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida isso acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Coisas desse tipo. E por que eu vou falar bastante aqui do Grande Sertão Veredas, especificamente, já que essa é uma aula de leitura pública? Você pode escolher o texto que você quiser para ler em público, mas você vai precisar sempre passar por algo que você goste, por algo que você queira falar para alguém, por algo que você tenha domínio, ou que já estudou antes, para poder fazer com que as pessoas entrem naquela viagem, naquele trecho de leitura. Então, o Grande Sertão para mim tem todos esses elementos para eu compartilhando com vocês também, por exemplo, como eu estudo o texto. Agora vocês devem estar vendo aqui imagens do livro Grande Sertão Veredas, todo marcado com cores, onde tem uma frase que precisa ser lida numa respiração, onde tem pontos finais que você precisa respeitar. Como o Grande Sertão Veredas é um livro sem capítulos, mas tem causos dentro dele. Às vezes o Grande Sertão, o Guimarães Rosa, fala de uma frase como um enunciado, um ditado popular, e logo em seguida vem um causo que explica aquilo. Então vocês vão ver que eu marquei o tamanho daquele causo dentro da página. Então tudo isso são sinais que você precisa fazer para você ler em público. Agora eu queria compartilhar com vocês alguns tópicos dessa etapa de preparação de uma leitura pública, que inclusive eu coloquei aqui no enunciado desta videoaula. Como as artes cênicas, como as linguagens das artes cênicas me ajudaram a entender o que eu faço com a leitura pública e como eu pude organizar esse método para passar para algumas pessoas que, a partir da nossa sessão de leitura, queria entender como fazer aquilo depois que a gente fosse embora. Porque o Ler é uma Viagem trabalhou muito no seu início com educação infantil, em ir nas escolas, fazendo leituras públicas com música ao vivo para crianças em sala de aula. E quando a gente saía, as professoras falavam: "Ah, mas você é atriz, então não dá para fazer". Mas e eu, e eu, e eu? Então a gente foi entendendo e passando para elas que não é só um talento, não é só uma inspiração, algo que não dá para pegar. Não dá, é um método, a gente pode brincar disso. Começa com brincando. Então, por isso, eu gosto sempre de trazer Os Direitos do Leitor, do Daniel Pennac, porque esse foi um processo que ajudou a liberar a criação de leituras públicas para pessoas não atrizes, não acostumadas, mas que dá para a gente fazer isso se divertindo. Então, agora eu queria que vocês ouvissem um pouquinho aí Os Direitos do Leitor, do Daniel Pennac. Lendo.
O direito de não ler. O direito de pular páginas. O direito de não terminar um livro. O direito de reler. O direito de ler qualquer coisa. O direito de amar os personagens dos romances. O direito de ler em qualquer lugar. O direito de ler uma frase aqui, outra ali. O direito de ler em voz alta. O direito de se calar. Bom, o primeiro item que eu separei aqui para falar com vocês seria a seleção do texto a ser lido. Isso tem a ver também com o direito do leitor de não ler, ou um outro direito de ler uma coisa aqui e outra ali. É um pensamento que pode nos liberar para escolher algo de nossa preferência, de nosso domínio e que precisa ser lido em voz alta para alguém. Eu preciso. Então, isso também tem a ver com um outro fator muito importante dessa preparação, que é a intenção. Então, nós vamos falar de 3 coisas básicas aqui: intenção, ritmo e técnica, que são 3 conceitos muito amplos que eu aprendi com nossa amiga Regina Machado, no livro Acordais, que é um livro também muito estudado por atrizes, atores, contadoras e contadores de histórias, e leitoras públicas e leitores públicos, porque ajuda a entender por que de uma história ser contada. E quando eu trago aqui, por exemplo, Guimarães Rosa, lógico, é um terreno conhecido para mim, mas muitas frases dele hoje convivem comigo e podem ser ditas a qualquer momento. Então, que intenção você tem na escolha desse texto a ser lido para quem? Isso é um pensamento que tem que partir da sua experiência, da sua vivência. É necessário, não é uma coisa tão banal. Às vezes a necessidade é uma piada, às vezes a necessidade é ilustrar uma coisa que você sempre fala, mas aquele autor, aquele livro, aquele texto traz de uma forma organizada esteticamente, que não tem coisas que você diz às vezes, nossa, eu não saberia dizer melhor, mas olha que diz. Essa leitura pública de um trecho pequeno, às vezes eu estou falando aqui de leitura pública, não precisa ser um evento de 1 hora, me remete àquele direito do leitor de ler uma frase aqui e outra ali, mas eu precisei de uma preparação, eu precisei de uma intenção, tudo isso está envolvido. O tempo, se é uma leitura longa, pequena, não importa, mas tem que haver uma intenção. Desse primeiro conceito, que é a intenção, eu parto para o ritmo. Que ritmo tem essa história? Que tamanho tem esse livro, esse texto? Como que eu vou me preparar com técnicas respiratórias para dar o ritmo deste texto? Puxa, eu vi que aqui o autor usa termos longos. Puxa, preciso ter fôlego, preciso ter ar. Onde eu vou pontuar no meu texto para que eu dê aquele ritmo? E eu também consigo ver as peças literárias que a gente traz ao público no momento de uma leitura pública como uma peça musical. Se ela é muito longa, eu gosto até de avisar o público antes. Vou ler aqui um trecho de 12 minutos, depois vocês vão me dizer se 12 minutos é um tempo longo ou curto. É bom anunciar para o público o tempo que ele vai precisar dispor de uma atenção um pouco mais concentrada, para ele também entender essa peça musical. Às vezes um poema de Adélia Prado, que é quase um haikai, são 3 linhas, ela precisa de um tempo no espaço que é somente esse, por exemplo. A borboleta pousada, ou é Deus, ou é nada. Ficou uma peça musical suspensa no tempo. Então, conhecer este texto que você vai ler e saber o tempo, o espaço que ele ocupa, é pensar no ritmo dessa história, dessa leitura. E o terceiro ponto, que seria a técnica, então eu falei de intenção, de ritmo, e a técnica
Essa técnica é tudo que você pode dispor a seu favor no momento da leitura. Você, você sabe fazer trava-línguas? É fácil para você? Então já começa se desafiando um prato de trigo para um tigre. Não, eu gosto de cantar algo que traz a minha presença naquele momento. Então eu vou usar esta técnica que eu tenho a meu favor. Ah, eu gosto muito de ficar em silêncio, fazer um suspense, esperar que todos estejam ali, porque é esta história que eu vou contar agora. Então, qual o ritmo que você vai convidar o público para estar naquele momento daquela história? Então, sobre a técnica, tem uma frase do Rubem Alves que eu acho que resume tudo isso. Lendo. Só tem paciência para suportar o aborrecimento da técnica aqueles que foram fascinados pela beleza da música. Estuda-se a técnica por amor à interpretação, que é o evento orgiástico da possessão. Bom, vocês viram que nesse texto que ele fala de leitora possuída, de leitura possuída. E um detalhe, eu conheci o Rubem Alves pessoalmente e tive o prazer de fazer uma leitura possuída de trechos do Grande Sertão Veredas, abrindo uma palestra dele. As delícias de poder ter muita história nesses 20 anos. Então, quando ele fala de que só tem paciência para aprender a técnica, aqueles que foram tocados pela beleza da música, e esse é o evento orgiástico da possessão, juntando intenção do texto, ritmo e técnica que você tem a seu dispor, que vamos combinar, vocês têm muitas cartas na manga, é só deixar aparecer na hora que você precisa. Então, juntando intenção, ritmo e técnica, na hora da leitura pública, você está presente. E esse é o grande segredo de uma atriz, de um ator, de um contador de história, de uma contadora, de uma leitora pública. Na verdade, é o segredo de tudo, né, gente? A presença. Eu estar inteira, com os meus recursos, no ritmo adequado para aquela história e possuída de necessidade de ler, de prazer de trazer aquilo, de saber que aquilo dialoga comigo e pode dialogar com vocês, é quase como um presente, sabe? Então, tem tanto prazer e já tem tanta vivência anterior a este momento da leitura pública, que aquilo só pode ser dito como a presença. A presença, por exemplo, de eu estar aqui hoje, na Casa Tombada, tendo feito tantos estudos e tantos preparativos para estar aqui agora com vocês nesta videoaula, que eu espero que ajude muito a você ter mais curiosidade sobre o assunto. Entra lá no canal do Ler é uma Viagem. Se quiser, assistam 40 semanas de leituras do Grande Sertão Veredas. Procure fazer leituras públicas na sua casa, na sua escola. Pegue um livro na mão, faça um salam aleikum, fala atenção e leia. É simples? Bom, como diria Clarice Lispector, lendo. Que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Clarice Lispector. Obrigada.